Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas do circuito no Bahrein, palco da terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2008. O circuito de Sakhir, moderníssimo circuito de Sakhir, fica a cerca de 30 minutos do centro da capital do Bahrein, no meio do deserto, por isso costuma ter muita areia na pista. Aí Felipe Massa mais rápido sempre, voando na pista. Boa sorte, Felipe. Que a má fase tenha terminado. E aí fica uma pergunta logo para abrir. É melhor errar nas duas primeiras corridas do ano ou errar nas duas últimas e jogar um campeonato fora como fez o Lewis Hamilton na última temporada? Para aqueles que vivem de agorar a vida alheia e de falar mal indevidamente das pessoas, é melhor errar no início ou jogar fora o campeonato no final? Felipe está consciente de que a cota dele se esgotou e de que a partir de agora ele tem que andar forte e firme como fez em todos os treinos. Você tem aí Robert Kubica, que veio de um pódio, o primeiro dele, veio de um grande momento no Grande Prêmio da Malásia, a vitória da primeira corrida na Austrália, a vitória de Lewis Hamilton da McLaren, a vitória da segunda corrida, a vitória da Ferrari de Kimi Raikkonen, mas a Ferrari dominou inteiramente a corrida na Malásia e dominou inteiramente os treinos para este Grande Prêmio do Bahrein. Aí o Lewis Hamilton que bateu forte no treino de ontem. O treino vai começar, você sabe, ele agora está ligeiramente modificado, a temperatura 44 graus da pista, 29 graus a temperatura ambiente, é bom, é pouco, para normalmente o que se enfrenta no Bahrein. Os ventos são de 2 metros por segundo, você vai vendo o Nelson Piquet, boa sorte para ele, andou sempre na frente do Alonso, em todos os treinos, vai pegando a mão, vai pegando o jeito, vai ganhando firmeza. Nelson Ângelo Piquet, boa sorte para ele. Rubens Barrichello também andou mais rápido que o Jason Button, dividiu posições com o Jason Button. Em um treino andou mais rápido, mas andaram sempre próximos ali, Rubens Barrichello e Jason Button. Primeira parte do treino, você sabe, uns 20 minutos, estendida esta primeira parte, e os 16 mais rápidos vão permanecer na pista. É lindo o circuito de Sakhir, no Bahrein. A segunda parte do treino, os 10 mais rápidos vão permanecer. E aí vem a última parte com 10 minutos para valer mais rápido. E quando chegar na terceira parte, nós vamos explicar a questão do tempo máximo, porque acabou o carro andando devagar demais na pista. Isso provocou a punição em cima do Lewis Hamilton. A McLaren reclamou, eles estão se adequando à nova fase. Aí está o Hamilton. Apenas para dizer o porquê Felipe Massa está muito bem nessa pista. Ele foi o mais rápido ontem, mas muito mais rápido. As Ferraris andaram muito mais rápido que as McLarens. O Massa foi mais rápido, 1:31.420. O Raikkonen fez 1:32.3, 9 décimos. O Felipe mais rápido que o Raikkonen. O Kovalainen fez 32.7, tá vendo? 1 segundo e 3 mais lento que o Felipe. E o Hamilton 32.8, 1 segundo e 4 mais lento do que o Felipe. No treino de hoje, Rosberg foi o primeiro com 1:32.5. O Felipe Massa marcou 1:32.7. E depois o Raikkonen aparece apenas na nona posição com 1:33.2. Meio segundo mais lento que o Felipe. O Kovalainen foi o décimo com 1:33.3, 6 décimos mais lento que o Felipe. E o Hamilton 18º com 1:33.6, 9 décimos mais lento que o Felipe. Portanto, Reginaldo Leme, Felipe Massa dominou todos os treinos. A Ferrari parece estar muito à frente da McLaren também nesta pista, em condições normais, mas falta aquela questão do controle de tração. O Hamilton deu uma pancada ontem, se a gente até tiver a imagem para poder mostrar, o Hamilton deu uma pancada forte ontem, em questão de passar na zebra. Como o Felipe passou na zebra e rodou da corrida da Malásia, o Hamilton passou mais forte um pouco, rodou mais forte e bateu bem, e bateu forte. Quer dizer, circunstâncias que o Burt vai explicar daqui a pouco. Aí o Nelson Piquet. Parece, Reginaldo, realmente que a Ferrari manda no início do Austrália, que não quer dizer nada em relação ao que poderia ser o resto do campeonato, e a gente viu depois na Malásia e está vendo aqui que a Ferrari está na frente. Um bom rendimento chega até a ser uma surpresa da Williams com os dois pilotos, não só com o Rosberg, mas também com o Nakajima, o que mostra que o carro está mesmo muito bom. A RBR também está com seus dois pilotos ali beliscando posições da frente. A Honda, nem com o Rubinho, nem com o Bunter,
não está bem como esteve nas últimas duas corridas. A Renault, o Alonso cheio de problema e o Nelsinho muito bem. O Nelsinho realmente pegando a mão do carro agora. E nos o Davidson e o Sato, mas o Nico Rosberg está aí na pista já para fazer um 33.913. 1:33.913 o tempo do Rosberg, que aparece ali para você acompanhar como o primeiro tempo. Aí você vai acompanhando o Trulli. Vai na câmera on-board no carro de Trulli. E eu chamo a atenção sempre que aparecer aí. Aparece, ó. Gear 3, terceira marcha, agora a quarta marcha, quinta marcha. E embaixo tem o throttle, que é o acelerador. E depois o brake, que é o freio. Quando aparecer de novo, você vai ver como fica interessante de ver a característica da aceleração no carro sem o controle de tração. Antigamente, aquela faixinha do throttle, faixa verde, ela ficava ou vazia ou cheia de uma vez. Ou seja, tira o pé de uma vez e dá o pé de uma vez e a eletrônica conserta qualquer coisa. Agora não, o piloto tem que ir tenteando o acelerador, o carro não distracionar ou patinar, como queira você, para que a roda não gira em falso. Então tem que ir dando o pé certinho ali. E talvez isso seja a explicação para a rodada do Felipe Massa no Grande Prêmio da Malásia e para a saída fortíssima de pista ontem do Lewis Hamilton. Quando passa na zebra, aí eles vêm numa parte de alta, numa curva de alta, não é o caso dessa, mas numa curva de alta, quando não se dá o pé forte na reaceleração, vem praticamente com o pé cheio. O que acontece? Você vem no asfalto liso, nesse momento o carro está aí com toda a carga aerodinâmica. Quando você, também não é o caso dessa curva, vou mostrar lá na frente, vou esperar para o Burto falar na hora certa. O Lewis Hamilton, na hora que você vem na curva de alta, com 100% do downforce, da pressão aerodinâmica, que passa numa superfície não tão lisa como é a zebra, deve ter ali uma ligeira turbulência. Tendo uma ligeira turbulência, perde-se um pouco momentaneamente essa pressão, de cima para baixo. O que acontecia? Se você continuava com o pé cheio, a eletrônica dava um jeitinho. E agora o piloto talvez ainda não tenha percebido onde é que é o mistério de você dar a aliviada, de você ajeitar, quando passa ali e perde a pressão. Eletrônica, né? No caso o controle de tração, ele é muito mais eficiente nas curvas de baixo, como essa curva agora que o Hamilton está fazendo. Porque assim que você acelera em segunda, terceira marcha, o carro tende a patinar as rodas e o controle de tração acabava controlando justamente isso para que mantivesse o equilíbrio do carro. Mas também, como você havia explicado agora, nas curvas de alta, que não é tão exigido o controle de tração porque as rodas não patinam, acontece o seguinte: quando o carro passa em cima de uma zebra, de uma ondulação que perde a pressão aerodinâmica, exatamente aí, ó, nessa curva que o Hamilton escapou ontem, ele passou na zebra e assim que o carro perdeu um pouquinho a traseira, o controle de tração, por mais que a roda não estivesse patinando, ele ajudava a controlar o carro. E agora o piloto não tem mais essa ajuda. Então, assim que você perde a carga aerodinâmica, perde o equilíbrio do carro, mesmo sendo uma curva de alta, você pode perder a traseira, como aconteceu talvez com o Felipe e como aconteceu com o Hamilton ontem também. Porque perde de uma vez, Reginaldo. Como o Felipe perdeu de uma vez na curva de alta na Malásia e como o Hamilton perdeu absolutamente de uma vez na curva de ontem. E tem um agravante, Galvão, nessa pista. Imagine que é uma pista que tem 6 retas. Se você tem 6 retas, você tem que soltar a asa, você tem que soltar a pressão aerodinâmica, deixar menos pressão. Só que tem curva também, tem chicane, então aí você tem que ter uma certa pressão para controlar nas curvas. Essa busca desse limite ideal é o desafio dos engenheiros e deixa os carros, por mais soltos que estejam, por mais presos. O Kovalainen foi mais rápido que o Hamilton em todos os treinos no circuito do Bahrein. Aí você vê uma repetição de imagem do Lewis Hamilton, ele travando ali a roda dianteira direita e dando uma embarrigada na curva, saindo do traçado ideal. O Fisichella, que ontem gerou discussão, a batida com o Alonso, mas também travando a dianteira direita ali, ó. Esse perdeu inteiramente a curva, foi lá fora e voltou. Agora, autódromo para ter área de escape espetacular igual esse estão por fazer. Isso deve dar, o Burto, uma confiança, porque o piloto sabe que pode escapar, que ele volta, o guarda-reio, isso deve dar uma confiança maior para o piloto apertar o acelerador.
Sem dúvida. Tem os dois lados, na verdade, porque realmente ele bateu forte. Mas o piloto, às vezes, eu vou falar a verdade, prefere essa condição de não ter a máxima segurança, mas poder de cometer um erro, sair da pista e não ficar preso numa caixa de brita. Aí o Rondeles que deve estar preocupado com a vantagem da Ferrari na última corrida e nos treinos de hoje. Vamos lá, o Hamilton tem 1:32.7, o Kovalainen 1:33.0, o Trulli 1:33.8, o Nico Rosberg 1:33.9, o David Coulthard 1:34.2, o Timo Glock 1:34.4, o Sutil 1:34.5, o Bordet tem 1:34.6, o Nelsinho Piquet tem 1:34.9. O Alonso ainda não tem tempo e as Ferraris ainda não foram para a pista. Nós temos mais praticamente 9 minutos de treino. As duas Ferraris saíram agora, elas estão com absoluta segurança, mas eu acho sempre um risco que a equipe mostrou em todos os treinos. É a precisão com que joga a Fórmula 1, né? Quantas vezes o piloto Não é abuso, né? Já no passado, ficar sem gasolina para tentar uma última volta. Vai no limite, né, do possível. Os tempos estão muito altos, né? A gente viu ontem o Felipe virando na casa de 31,5, mas o Reginaldo mesmo tinha os dados que nos testes da pré-temporada em fevereiro a Ferrari chegou a virar 30,1. Então você vê agora 32,7 do Hamilton, é um tempo muito alto. Mas o melhor tempo do fim de semana foi o tempo do Felipe ontem, 1:31.420. Foi o melhor tempo. O Hamilton tem ali 1:32.7. Mas pensa só uma coisa. O melhor tempo do Hamilton tinha sido 1:32.8. Então tá baixo não. Não tá alto não. É que o Felipe e o Raikkonen andaram muito mais rápido. O Hamilton tá aí com 1:32.750 e o melhor tempo dele tinha sido 1:32.8. Ele andou até mais rápido que ontem. Vamos ver o que a Ferrari faz agora. Que o Burti deve estar se referindo ao fato de agora estar 30 graus e em fevereiro a Ferrari treinou aí perto de 40 graus e virou mais baixo. Veja só, pneu duro. Ontem as Ferraris comandaram os treinos com pneus duros. Só no finalzinho. Ali você vê a Honda ali dando um toque. A Super Aguri deu uma escapada e deu um toque de traseira. O Takuma Sato, uma equipe que foi criada como satélite da Honda para manter o Sato na Fórmula 1 e que agora a Honda meio que cortou a ligação oficial. Olha só, 1:31.937. 1:31.937 para 1:32.7. 8 décimos é a vantagem da Ferrari em cima da McLaren. Aí como eles... Olha lá, onde foi? Perdeu a traseira de uma vez em cima da zebra. Isso é um fator novo, absolutamente novo para os pilotos. É aquilo que se esperava da chuva. Tá todo mundo esperando a chuva para ver como é que o cara vai distracionar na chuva. Tá dando isso na zebra. Olha o Raikkonen, 1:32.652. Tá tudo igualzinho foi ontem. A Ferrari mais rápida que a McLaren e o Felipe Massa extremamente mais rápido do que o Raikkonen. Acho que o Raikkonen não teve a menos de meio segundo próximo do Felipe, né? Até agora ele tá ficando realmente muito atrás. Olha o ex-campeão do mundo aí. Novo participante da Speed Car, que agora é uma preliminar. Deixa eu dizer o nome dele, o Jacques Villeneuve. Nova preliminar da Fórmula 1, pelo menos nas corridas aí do Oriente Médio e Ásia. Como é que é? Speed Car. E ele tá correndo? Tá correndo. Com aquele macacão largo imenso. Acabou de assinar ele, o Frentzen, o Alesi, que já ganhou corrida, o Johnny Herbert ganhou ontem, Gianni Morbidelli, são vários pilotos, ex-pilotos da Fórmula 1. Bacana, bacana. É um tipo da Stock Car brasileira. Ô, Guti. É uma categoria... O treino de classificação é diferente, vai ter reabastecimento obrigatório, tem pneus especificamente desenvolvidos pela primeira vez para estoque, o uso do nitro trazendo 50 cavalos a mais em 6 oportunidades por corrida. O bicho vai pegar a partir do próximo domingo na Stock Car e o desafio é todo mundo partir para ganhar do Cacá Bueno, que é o bicampeão, e o Burti está nessa briga aí para ir para cima dele, né, Burti? Com certeza, a bandeira vermelha, Galvão. A Stock esse ano promete muito, né? Você vê o nível dos pilotos, a gente esteve treinando na semana passada e deu para ver que vai ser de novo uma categoria muito competitiva. Óbvio que o Kaká vem com força total aí depois de 2 títulos, né? Então tem muita gente aí atrás desse título esse ano e pode ter certeza que a Stock vai ser a grande categoria aqui do Brasil. E Galvão, ainda da Speed Car, tem mais 2 amigos nossos lá. Um amigo meu, que você sempre falou que eu gostei muito, que é o Stefan Johansson, e um amigo seu,
seu velho conhecido, o Kio Catagrama. O Katayama. O Katayama. Bandeira vermelha. Olha só. Aquela escapada do Sato. Onde ele ficou ali. E atrasado, né? A bandeira vermelha é muito atrasada com relação àquela batida do Sato, que ele ficou na entrada do boxe ali, ó. E ficaram peças soltas ali. Ele ficou ali na entradinha do boxe. Mas a posição que ele tá ali, naquele momento ali, não atrapalha ninguém. Naquele momento não atrapalha ninguém. Aí o Felipe Massa. Eu acho que o que está mostrando aqui é o seguinte: quando o Felipe passou, tinha bandeira amarela. Geralmente eles exigem que o piloto tire o pé. Mas também já estava na reta, né? É difícil você tirar o pé na reta. Deu para ver a bandeira amarela ali, onde estava o carro do Sato. E às vezes eles podem querer tirar alguma coisa. Podem punir o Felipe. Podem punir o Felipe. Mas tem tempo de voltar à pista e conseguir alguma coisa. Ali era difícil, porque já estava na reta. Mas pelo regulamento, quando tem bandeira amarela, o piloto é obrigado a tirar o pé do acelerador. Restando 4,50. O Felipe tem 1,31,937, o Raikkonen tem 1,32,652. O Hamilton, 1,32,750. O Kovalainen, tem o Kubica, depois o Kovalainen. Estariam fora nesse momento o Fisichella, o Sato, que você viu batendo ali, o Anthony Davidson, tá ele voltando aí a pé, o Sutil, o Coulthard, o Vettel e o Timo Glock. Seriam esses que estariam fora. O Rubens Barrichello tem o 12º tempo, quando eu disse que ele e o Jenson Button estão andando muito próximos. Olha só, o Jenson Button tem o 11º tempo, você está vendo aí os tempos, a lista dos pilotos: Massa, Raikkonen, Hamilton, Kubica, Kovalainen, Heidfeld, Mark Webber, Nico Rosberg. São os 8 mais rápidos. Já vai virar a página e ainda vamos chegar no Rubinho, para que eu possa, junto com a imagem, para você trazer a informação de que, olha só, agora, o Jenson Button, 11º, veja só, ele ficou a 1,625 do Felipe, o Rubinho a 1,651, porque o Jenson Button virou 1,33,562 e o Rubinho virou 1,33,588. Eles estão ali nos centésimos de diferença e estiveram assim no fim de semana inteiro. E o Nelsinho, nesse momento, de novo é mais rápido que o Alonso. Tem 1,33,714 contra 1,33,746 do Alonso, o que vai mostrando que o Nelsinho vai ganhando confiança e, ganhando confiança, começa a fazer um bom trabalho que se esperava dele. Faz até sentido o Nelsinho estar andando bem, porque é uma pista que ele conhece, né? Agora que vai vir para a fase europeia, é justamente são as pistas que o Nelsinho conhece. E o motivo da bandeira vermelha é justamente aquele: como era obrigatório ter bandeira amarela num ponto que não oferecia risco, mas que tinha que ter a bandeira amarela porque tinha um carro parado, eles preferiram dar a bandeira vermelha, trazer o carro para o box para não ficar punindo o piloto por passar ali acelerando. Ou seja, vamos parar o treino antes que a gente tenha que arrumar confusão. Aí você tá vendo o Felipe Massa. Vamos lá, Felipe, acelera, daqui a pouco ele vai brigar pela pole position. A sessão vai voltar. O horário de lá, 14 horas e 20 minutos, horário de Brasília, 8 horas e 20 minutos, horário, portanto, do Bahrein, 2h20, horário do Brasil, 8 horas e 20 minutos. E o Carlos Gil faz o primeiro contato com a gente. Vamos lá, Carlos Gil. Bom dia. Bom dia, Galvão, bom dia, Reginaldo, bom dia, Burti, bom dia a todos. Aproveitar essa bandeira vermelha para dar um rápido panorama sobre os brasileiros nesses últimos dias aqui no Bahrein. O Nelsinho Piquet, em entrevista ontem, explicou que o Fernando Alonso teve problemas, então que ele não deveria se empolgar demais com esse tempo superior ou inferior, no caso, em que ele conseguiu sobre o companheiro de equipe. Mas o fato é que o Nelsinho realmente andou mais do que o Alonso. Ele só ficou atrás do Alonso na primeira sessão de treinos livres da sexta-feira, mas o tempo que ele fez na segunda sessão foi muito melhor do que o do companheiro de equipe. Já Rubens Barrichello, que patinou ali entre as posições intermediárias, ainda assim se diz confiante, disse que acha que o carro da Honda vai melhorar. E o Rubens Barrichello, que está resfriado, ontem até usou um dilatador nasal com dificuldade de respiração, mas mesmo assim se ouve muito bem, quase 1 segundo de vantagem sobre o Kimi Raikkonen nos treinos livres. E ele fez uma brincadeira dizendo que toda essa confusão, essa polêmica envolvendo Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo, polêmica inclusive que vamos abordar durante a transmissão, o Felipe Massa, ele brincou dizendo que tinha sido esquecido pela imprensa em função de todo esse escândalo. Muito bem, Carlos Gil. Vamos lá, deu para entender alguma coisa do que se falou? No box da STR ali, eles falavam com o Vettel e deu para ver que o Vettel... Eles estavam falando que a pressão do pneu traseiro estava muito alta, né? Geralmente quando você tem a pressão muito alta,
você perde tração, que é uma dificuldade nessa pista nas curvas de baixo. Então, eles vão baixar um pouquinho a pressão de pneu. Muito bem, tá aí. Já, agora, a partir de agora, nós vamos ter, o treino já está, os boxes estão abertos. E vamos ter que, então, entrar no assunto que a Fórmula 1 vive bom momento dentro da pista. Apesar do início ruim para o Felipe Massa, vamos repetir com calma. O Felipe teve um problema na largada. No Grande Prêmio da Austrália. E depois na Malásia fez a pole position, vinha com o segundo lugar praticamente garantido e deu uma rodada, e deu uma escapada. E aí que eu fiz a brincadeira. O que será melhor? Ou o que será pior? Errar nas 2 primeiras corridas do ano ou errar nas 2 últimas e jogar um título fora como fez o Lewis Hamilton na temporada passada e não está sendo crucificado por isso. Ninguém está colocando ninguém no lugar dele na McLaren. E ele errou de forma muito mais assintosa no Grande Prêmio na China e depois no Grande Prêmio do Brasil. E nem por isso deixou de ser o Lewis Hamilton e ser estrela da companhia. Muito bem, enquanto a Fórmula 1 se desenvolve bem na pista, tivemos o escândalo da espionagem na última temporada, volta a viver o momento de escândalo a Fórmula 1 agora. Não pela desonestidade dos fatos ocorridos no último ano, mas por um aspecto moral, uma coisa assintosa, que foi o escândalo do, como é que nós vamos chamar, da orgia sadomasoquista do presidente da FIA, Max Mosley, provocando reações tão fortes que ele, Max Mosley, veio com uma história de que não iria ao Bahrein porque ficou envolvido com um escândalo sexual. E também na Holanda aconteceu a mesma coisa. As montadoras estão exigindo. Alguns pilotos preferem ficar em cima do muro, todos os lados. Chega uma informação que eu quero acreditar que não seja verdade. Repito, quero acreditar que não seja verdade. Porque foi convocada uma assembleia. Ele convocou uma assembleia com os mais de 200 participantes para que recebam um voto de confiança. E aí pode acontecer, ele recebe um voto de confiança, ou sugerem a saída do Max Mosley, ou exigem a saída dele, através do pedido de impeachment. Uma semana deve ter uma confirmação eletrônica dos participantes se concordam com essa Assembleia Extraordinária. E depois, com a concordância, um período de 6 semanas para a realização dessa Assembleia. Repito, chega a informação, e gostaria até de ter certeza de que eles, seus assessores, estão vendo, que viesse uma confirmação de que a informação que chega, repito, não estou afirmando com verdade, que o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo estaria apoiando o Max Mosley na continuação do mandato dele. Vai ser uma posição delicada em relação a tudo que vem surgindo de comentários e posições no mundo da Fórmula 1. Nos pilotos, nos donos de equipe, nas montadoras, nos jornalistas que cobrem historicamente a Fórmula 1. Então, o doutor Scaglione com a palavra para responder. Mas é mais um escândalo. Agora, esse é um escândalo. É triste, né? Você vê um chefe, como disse o Rubinho Barrichello, o chefe da nação do automobilismo, como o Blatter é o chefe da nação do futebol, como tem o chefe do Comitê Olímpico Internacional, né? O Automóvel Clube da Alemanha já pediu oficialmente a saída do Max Mosley. O Automóvel Clube, o Real Automóvel Clube da Inglaterra já pediu a saída do Max Mosley. Por isso, eu repito, ficamos esperando uma resposta de alguém por parte do Dr. Scaglione, uma pessoa extremamente competente e equilibrada nas suas decisões, que é o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. E nomes importantíssimos como BMW, Mercedes-Benz, Honda e Toyota. Foram as 4 primeiras a se manifestarem contra a permanência do Max Mosley. E aí vem aquela história, Galvão, ele como inglês tentou impingir a todo mundo a verdade não verdadeira de que o crime maior seria a invasão da privacidade. Mas acontece que ele, como pessoa, não é só um caso pessoal, não é um erro pessoal, mas ele é um homem público, ele representa essa entidade que, para se ter uma ideia,
tirando de lado a parte esportiva apenas, todos nós motoristas do mundo inteiro, que são 100 milhões de motoristas no mundo, na verdade, estão sob do 16º, ou seja, apenas 1/10 de conseguir para a próxima fase da classificação. Então, só continuando, a FIA é uma coisa que rege os motoristas comuns, todos nós, 100 milhões no mundo todo, e não pode permanecer no cargo um homem desse, e eu acho muito estranha essa atitude do presidente da CBA. Se for confirmado. Vamos aguardar. Estão fora, portanto, Sato, Davidson, Sutil, Vettel, Fisichella e Dave Coulthard. Olha o Rubinho com a passagem mais rápida na curva número 11. O Massa foi o mais rápido, o Barrichello foi o 9º e o Nelsinho Piquet o 11º. E daqui a pouco nós voltamos já com a segunda parte do treino, aguardando aquela parte final quando os 10 vão brigar pela pole position. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando com imagens diretas. E aí, uma coisa que demorou para se imaginar que pudesse acontecer, né? A imagem ali do deserto, os cavaleiros, os árabes, o Grande Prêmio no Bahrein e as máquinas, as super máquinas da Fórmula 1 andando por entre as dunas ali de areia. E esse é um problema. Reginaldo, não sei se você se lembra, há 2 anos, nós estávamos chegando para o treino de sábado no circuito do Bahrein e tinha um vento muito forte, aquele vento característico de deserto. E nós nos aproximávamos do circuito e não conseguimos ver o circuito, que estava todo ele envolto. Nós estávamos os 3, o Butti também estava. O Butti ainda foi brincar de correr lá na preliminar da Fórmula 1 e não saiu do lugar, mas fez uma bela classificação. Então, olha a posição onde os fotógrafos vão se colocando. É um cenário espetacular e completamente diferente. Mas nós chegamos a como é que eles vão treinar no meio? Não dá para nem ver o circuito. E acabaram treinando com a areia toda na pista mesmo. É um negócio impressionante, tem tempestades de areia quase todas as noites. Tanto que às 5 horas da manhã tem gente varrendo a pista, isso todo dia. E muda muito, evidentemente, de um dia para o outro, a condição do asfalto. Agora, o conforto do circuito, a parte de fora da linha da reta principal, atrás da arquibancada principal, aberta ao povo, toda de areia, com o chão acarpetado, o chão atapetado e toda essa... Olha, veja como fica absolutamente no meio do deserto. E é uma prova espetacular. O acesso, vai muita gente na corrida, as vias de acesso, a forma fácil com que se chega no autódromo, é absolutamente um show. O circuito no Bahrein, e a Fórmula 1 lá faz esse show. E a pista é boa, né? A pista, ela é atrativa para os pilotos. A pista é um desafio, né? Porque você tem freadas muito fortes, você até falou no início da transmissão, o Reginaldo comentou sobre o desgaste dos freios que é alto, porque as freadas são muito fortes. Tem curva de baixa, curva de média, curva de alta. Então, assim, o vento é um desafio. Até os pilotos reclamavam um pouco ontem que esse vento que pega por trás do carro afeta todo o desempenho aerodinâmico, então o carro fica muito instável. Obviamente, essa areia que vem da área de escape para a pista faz com que o carro escorregue muito. Então, é um desafio, mas é um prazer muito grande. Quando você consegue dar uma volta rápida no Bahrein, é um prazer muito grande. Você viu agora há pouco aí os dados estatísticos do Nelsinho Piquet, 1,77 de altura, 70 quilos, e você vê lugar de nascimento, Alemanha. Ele nasceu em Heidelberg, ele é um brasileiro com dupla nacionalidade. Assumindo absolutamente a nacionalidade brasileira. O Gil vai falar já, vamos ouvir aí o rádio do Bourdais. I think we should keep some tires because our chances to make it to Q3 are inexistent. Let's face it. We can only qualify if I do the perfect lap is going to be 12th. So should we not wait the very end of the session? 1 lap, that's it. É interessante o comentário do Bourdais, que tem andado muito bem esse final de semana, né? Andou até na frente do Vettel, que a gente sabe que é muito bom, falando, ó, é impossível a gente passar para a próxima fase, então não vamos gastar pneu, vamos dar apenas uma volta e tá bom. Aí, tá achando que é impossível, então, passar para outra fase. O Sebastian Bourdais, da STL, achando que é impossível passar para outra fase. É uma atitude do piloto inteligente, bobagem. Para que vamos gastar pneu? Para que vamos desgastar o carro? Para que vamos assumir o risco? E aí outra vez a imagem
espetáculo. Olha o fotógrafo onde está. É espetacular. São imagens absolutamente espetaculares. Aí é essa parte que eu dizia do lado de trás da arquibancada. Essa parte, olha lá. A pista de kart, tem show para criança, tem malabarismo. É um espetáculo que eles montam no meio do deserto. Um chamado oásis no meio do deserto. Um oásis de luxo. Vamos lá, Carlos Gil. O Grande Prêmio do Bahrein, Galvão, chega à sua 5ª edição e essa região do mundo, o Oriente Médio, deve ser contemplada com mais alguns grandes prêmios no futuro. No ano que vem já está previsto o Grande Prêmio dos Emirados Árabes em Abu Dhabi e o Catar, que é um reino também aqui do Golfo Pérsico, próximo até ao Bahrein, está fazendo uma reforma na pista, pista que recebe provas, já recebeu provas de MotoGP e também quer entrar com um pedido na Federação Internacional para tentar organizar um grande prêmio de Fórmula 1. Existe até uma intenção de elevar para 20 o número de etapas da Fórmula 1, talvez já em 2010. Essa é a parte, também uma parte comercial que corre junto com a parte esportiva que tem que acontecer no grande show que é a Fórmula 1. Ela se voltou para o Oriente num determinado momento, tentou muito o mercado dos Estados Unidos, insistiu com corridas em Long Beach, com corridas em Detroit, com corridas em Dallas, teve uma corrida só. E foi mudando, chegou a Indianápolis, a pista de Indianápolis, perdeu agora o mercado dos Estados Unidos, não é a praia, digamos assim, da Fórmula 1, se voltou para o Oriente. Sempre tivemos o Grande Prêmio do Japão, agora tem o Grande Prêmio da China, no moderníssimo circuito de Xangai, tem o Grande Prêmio da Malásia, e agora, depois do Bahrein, o Catar, a corrida deve ser à noite também, como é a Singapura, que já é um novo local conquistado, e cada vez se volta mais para esse lado do Oriente e do Oriente Médio, onde a Fórmula 1 ainda é a maior atração, grande atração ela é no mundo todo, mas onde ela é a maior atração esportiva do país e o povo paga caro para vê-la. E com essa ideia ainda do Bernie Eccleston, essa novidade de fazer corridas noturnas, que a primeira vai ser esse ano em Singapura, mas ele quer mais corridas noturnas nessa região até para favorecer o horário da televisão. Vamos lá, Nelson Piquet e Fernando Alonso, os dois na pista. E o Nelsinho andou na frente do Alonso, eu repito, ontem e também no primeiro treino de hoje. Agora nós temos, olha como travou ali o dianteiro direito, nesse ponto quase todo mundo trava o dianteiro direito nessa freada forte. Nós temos agora restando... Você trava no momento exato que você está apoiando o carro do outro lado, levanta aquela roda. Restando 9 minutos agora. E apenas os 10 mais rápidos vão passar para a fase final. Veja que os carros da Renault já vêm com pneus macios. Você vai acompanhando o desenvolvimento aí do Nelsinho Piquet e do Fernando Alonso. O Nelsinho que tem a responsabilidade de estrear na Fórmula 1, carregando o peso do sobrenome Piquet, do tricampeão mundial, o grande Nelson Piquet, o Nelson, e tem a responsabilidade de andar com um bicampeão mundial logo no ano de estreia. E os dois carregando uma Renault que não tem no momento ainda um grande carro, tanto que já usa pneus moles nessa fase do treino, porque precisa disso. Vamos ver aí o tempo que eles vão conseguir. Serão os primeiros a fechar. O Nelsinho faz 1:32.824, o Alonso faz 1:32.586. O Timo Glock responde ali atrás com 1:32.539. Nessa casa de 1:32.05 fica a briga, porque o Trulli já faz 1:32.159. Já abaixa bastante o tempo. Lembrando, Galvão, que nessa fase do treino é onde normalmente os tempos vão ser os mais baixos de todos, hein? Porque na próxima já vão com a gasolina que vão largar os 10 primeiros, os 10 que ficaram. Bem lembrado pelo Reginaldo, esse é o onde se anda mais rápido, buscando a vaga entre os 10. Pode andar com pouco combustível e no outro você já é obrigado a andar com combustível da largada e não se pode mais repor combustível de acordo com o número de voltas dadas, como acontecia na temporada de 2007. Aí, on-board com o Lewis Hamilton. O melhor tempo é do Trulli, 1:32.159. E o Massa já vem detonando. Impressionante o que o Felipe Massa anda nesse circuito. Ele que ganhou no ano passado, de ponta a ponta. É até aqui impressionante o ritmo do Felipe Massa. Ganhou no ano passado com vitória, melhor volta e pole position. Ele 1:31.188. Ele já colocou aí 8 décimos no Hamilton.
Aí você vê a Ferrari, foi a vantagem da Ferrari, a vantagem do Kimi está na casa de 3, em cima das McLaren, a do Felipe é na casa de 8. É impressionante, vamos ver, vamos ficar na expectativa de que ele acerte a volta para conquistar a pole position. E não acertou o último trecho. E é impressionante, há muito tempo, você vê um piloto andando tão mais rápido que os outros assim. É impressionante, a gente sabe que a diferença entre esses pilotos de ponta, né, é no máximo 3 décimos, né, do dia bom de um pro dia ruim de outro. O Felipe aí no mínimo tá sempre meio segundo à frente do Raikkonen, atual campeão do mundo. Então o Felipe tá tendo um desempenho fora de série. Quem conhece o Felipe é o momento de torcer para dar tudo certo. Porque quem conhece o Felipe, como nós conhecemos, ele tá com a faca nos dentes. Ele sabe que ele tinha tudo para ganhar o Grande Prêmio da Malásia, ele sabe que o carro escapou. Ele ainda não tem como os pilotos ainda não tem um domínio exato dessa reação, mas ele sabe que o carro escapou. Ele sabe que o grande piloto nas corridas. Então ele tá com a faca no dente. Você não tem a dúvida que ele tá com a faca no dente. E como você mesmo disse naquela época da corrida Malásia, você levantou essa possibilidade, até uma das causas que ele pode ter conduzido ele a errar foi exatamente ter pensado ainda em ganhar a corrida, quando ali talvez o mais certo fosse a frieza do Raikkonen que garantiu o segundo lugar naquele momento. Ele sabe que ele pode ganhar qualquer corrida que ele largar. Então o recado que ele deixa, que me diz pessoalmente, eu vou pra cima. E é o que ele tá fazendo. E eu quero falar agora, Negão, você e o Reginaldo sabem muito bem que a melhor resposta que ele pode dar para qualquer crítica que falaram aí de forma até injusta, na minha opinião, é andar na frente, andar rápido, que é o que ele sabe fazer de melhor e ponto final. Vamos esperar. Olha só, ele virou um 31.188, o Kovalainen tem um 31.718, o Kubica um 31.745 e o Hamilton um 31.9. O Kovalainen 2 décimos mais rápido do que o Hamilton. O que o Hamilton aprontou para cima do Alonso ano passado, esse Kovalainen está prometendo aprontar para cima do Hamilton esse ano. Ele está mais rápido, ele foi, repito, chegou na frente do Hamilton na Malásia e está mais rápido que o Hamilton em todos os treinos no Grande Prêmio do Bahrein. E hoje, depois de capítulo inédito de Duas Caras, o riso rola solto com a galera do Zorra Total. Aí o Briatore que não deve estar nada satisfeito. O Reginaldo já passou por essa experiência no Grande Prêmio da França, em Manicur. Eu recebi um convite e outros jornalistas para andar no Fórmula 1 da Renault no dia 19 de maio. Mas além de ter a oportunidade de 30 e tantos anos depois de guiar um carrinho desse, eu não sei se eu estou com mais medo de guiar o carrinho ou de andar num duplo com o Nelsinho Piquet. É difícil de resolver, né, Reginaldo? É, porque quando você estiver andando sozinho, você vai ditar a velocidade, né? Quero ver a hora que você estiver andando com ele. Vou te contar. A perna já começou a tremer, Burt. Ah, mas eu vou te falar, Galvão, vai ser a melhor experiência da sua vida. Quem puder ter um dia a chance, né, de poder andar no Fórmula 1, ainda mais com um piloto de ponta e sentir na pele o que é a velocidade desses carros. Quando a gente vê por fora já dá pra ver que é rápido, mas de dentro é um outro mundo. Então é uma oportunidade única. Lembrei disso que apareceu o Briatore ali. Tá marcado pro dia 19 de maio, a perna já tá tremendo. Aí o tempo do Felipe Massa é um 31.188. O Kovalainen tem um 31.718, o Kubica tem um 31.745, o Hamilton um 31.922. O Nelsinho é o 14º por enquanto. E o Rubens Barrichello está na 10ª posição com um 32.581. O Jason Button marcou um 32.676. Eles estão trocando décimo. O Rubens Barrichello e o Jason Button. Está extremamente motivado o Rubinho nessa temporada. Extremamente motivado. Depois eu quero saber do Reginaldo, que tem todos os números, quando é que o Rubinho vai bater a marca do Patrese, porque há controvérsias. Tem a conta dele, tem a conta da FIA, tem a conta de sei mais quem. Quando é finalmente, é no Grande Prêmio da Turquia, não é no Grande Prêmio da Turquia que o Rubens Barrichello se transforma no piloto mais longevo da Fórmula 1, é uma marca. Hoje é o Ricardo Patrese. A Honda promete fazer a festa no Grande Prêmio da Turquia. Nós estaremos lá. O Ricardo Patrese está no Bahrein, deve acompanhar essas corridas na Fórmula 1. Ele é o piloto com o maior número de participações e o Rubinho está por conquistar essa marca de ser o piloto com o maior número de participações na Fórmula 1. Bom, Galvão, já está decidido entre ele e a Honda, diante de
tantas diferenças. Mas a FIA não concorda, né? Não, não é a FIA, não. Talvez haja uma controvérsia aí na própria mídia internacional. Na minha conta, por exemplo, eu diria que deveria ser no Canadá. Mas a discussão é o seguinte: participações e efetivamente largadas. Por exemplo, o Patrese, se forem participações, ele tem 257 e não 256, numa corrida que ele foi, mas não chegou a largar. O Rubinho tem vários casos desse tipo, mas alguns casos, por exemplo, uma corrida que ele andou 300 metros em Spa-Francorchamps, você se lembra? Bateram 15 carros e ele não tinha carro para relargar, mas isso valeu, para mim valeu a corrida, e tudo isso é discutível. Agora, treinou, classificou, largou, valeu. Pois é, e uma outra corrida em que ele alinhou, mas não largou. Mas isso também vale, porque de qualquer forma... Rubens Barrichello, 10º. Alonso, nesse momento está ficando fora, mas ele está na pista. Ele tem o 11º tempo. E Nelsinho Piquet tem o 14º, mas também está na pista. O Alonso fez. E o Rubinho também está na pista. O Rubinho tem a primeira melhor parcial dele. O Alonso também, os dois na casa de 29,6. E o Nelsinho Piquet com 29,8, também a primeira melhor parcial dele. O Rubinho o Alonso faz 39,7. O Nelsinho faz 39,9. Vamos ver o Rubinho. A 10ª posição do Rubinho, ele está brigando com o Alonso pelo direito de entrar entre os 10. Você está vendo aí Nakajima, Marco Webber, a briga de muita gente grande. O Rubinho cai para a 11ª posição. O Rubinho cai para a 11ª posição, porque o Alonso consegue o 9º tempo. 1:32,345, o Alonso no limite do treino. O Jason Button consegue o 10º tempo. O Rubinho já caiu para a 13ª posição. Voltou para a 12ª agora com a volta dele, 1:32,508. O Jason Button é o 10º, o Rubinho é o 12º. 1:32,3 do Jason Button contra 1:32,5 do Rubinho. E aí o Nelsinho, tentando de todas as formas, mas ele já completou a volta dele, fazendo 1:32,790. O treino vai terminar aí, o Felipe Massa de novo mais rápido, de novo 6 décimos agora, na frente da McLaren do Kovalainen. Você vê o Mark Webber. Então Massa primeiro, Kovalainen segundo, o Kubica terceiro, o Raikkonen foi o quarto, o Hamilton o quinto, o Raikkonen só o sexto, o Trulli é o sétimo, o Rosberg o oitavo, Alonso o nono, Jason Button o 10º. Impressionante o desempenho do Felipe, porque a gente sabe que numa pista como essa, não é uma pista tão longa, vida na casa de 1:30, você conseguir andar meio segundo na frente já é uma diferença muito, muito grande. Então tem tudo aí para fazer uma ótima prova nesse final de semana, impressionante. Vem todo mundo trazendo os carros para casa. Agora Mark Webber, Barrichello, Timo Glock, Nelsinho Piquet. Então o Barrichello vai largar em 12º, o Nelsinho vai largar em 14º. Esses podem botar o combustível que bem entenderem para a corrida. Pode sair de tanque cheio para tentar parada mesmo, se bem que não parece ser grande vantagem nessa pista, não sei. Aí você vê o Jason Button que conseguiu a 10ª posição. Agora, o que o Button faz? Pode melhorar de 10º e arrisca, ou é melhor largar em 12º, como vai largar o Rubinho, sabendo que pode usar o combustível que quiser? Porque não pode, dá a impressão de não poder ir muito mais longe. O carro da Honda já é uma façanha do Jason Button colocar o carro aí na 10ª posição. Foi o que o Rubinho fez na primeira corrida e o Jason Button fez na outra. Você vê a realidade da Fórmula 1. Diga, Galvão. A realidade da Fórmula 1, né? 2 Ferraris, 2 BMW, 2 McLaren. Depois, as outras 4 vagas desses 10 primeiros são disputadas por 4 equipes e cada uma colocou apenas um carro. Você vê o Nelsinho saindo aí, que ficou fora, e o Alonso entrou. Na Toyota entrou o Trulli, ficou o Glock fora. Na Honda entrou o Button, ficou o Barrichello fora. E na RBR entrou... Não, na RBR não entrou ninguém. E na Williams entrou o Rosberg e ficou fora na Nakajima. Muito bem, voltamos já então. Aí para valer, 10 minutos. Se prepare aí para torcer pro Felipe Massa para ele tentar mais uma pole position. Dominou absolutamente todos os treinos até aqui. E nós voltamos já já. E o Rosberg de novo andando bem, está na 8ª posição e de novo vai brigar por uma posição entre os 10. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Aí, portanto, o melhor voleibol do mundo no próximo final de semana. Ouvimos ali com a narração do Tino Marcos. Tino é responsável
pelo Globo Esporte, o novo Globo Esporte, um espetáculo, cenário novo, nova dinâmica, nova apresentação, você vai ver hoje. Toda a cobertura da Fórmula 1 no Globo Esporte. Amanhã tem o Esporte Espetacular. E amanhã, além de todas as atrações do Esporte Espetacular, você vai acompanhar as notas que serão dadas aos pilotos brasileiros e quem vai merecer a nota máxima por parte dos nossos comentaristas, Reginaldo Leme, Luciano Burti. Vamos ouvir o rádio com o Rosberg. We're not going to touch the front wing. We're not going to touch the front wing. I would say you're going to get a similar balance. You're not going to touch the front wing at all, don't you think? Half a hole down? No, because with more front wing, you're going to pick up some understeer. So I'd leave it as it is, Nicker. Ele quer asa na frente, quer mais asa. O engenheiro dizendo que eles vão manter o equilíbrio das asas aí, da asa dianteira, né? Aí o Rosberg falou, bom, porque a gente pode ir meio furo para baixo, chamando meio hole, né? Meio furo para baixo. Mas o engenheiro falou, não, de repente aí você vai ter o carro sendo muito de frente, então vamos deixar desse jeito. Aí o Jean Todt, que não veste mais o uniforme, não é mais o diretor esportivo da Ferrari, tem um cargo acima disso dentro da Ferrari. Se falava já na Malásia de que ele pretendia ser o presidente da FIA, ele negou, mas agora com todo esse escândalo envolvendo o Max Mosley, com pressão vindo de todas as partes do mundo para que o Max Mosley deixe de ser o presidente da FIA, por ser, além de figura pública, ser o comandante, como disse o Reginaldo, da Federação Internacional do Automobilismo, não é do automobilismo esportivo só. Diz respeito a cada carro que vai para a rua, a cada motorista que dirige um veículo na rua. Por isso a pressão vinda por parte de pilotos, chefes de equipe, donos de equipe, jornalistas, entidades, Automóvel Clube, associações, Automóvel Clube da Inglaterra, Automóvel Clube da Alemanha, Automóvel e da Holanda também já se manifestou oficialmente e chega dos Estados Unidos também a manifestação e chega a informação agora via o site oficial de que realmente a posição do presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo é de que o Max Mosley tem o direito de exercer o cargo dele até o final. Fica a resposta para o Dr. Scaglione para que ele explique, afinal de contas, ele, como presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, responde por todo o automobilismo brasileiro. E responde pelo sentimento que possa estar tomando cada piloto brasileiro, cada chefe de equipe brasileiro, cada pessoa ligada ao automobilismo brasileiro. Paulo Scaglione, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Vamos ao treino. Aí o Rosberg que pediu menos asa, o engenheiro falou para ele não. Isso acontece, né, Galvão? Não é nem sempre que o engenheiro e o piloto concordam com alguma coisa. Aí sempre a gente fica naquela... Acaba que sempre tem entrosamento bom de poder ter uma discordância, mas não é o ideal. O ideal é quando os dois estão na mesma direção. Rosberg e Jenson Button são os primeiros a tentar abrir volta rápida. É tal história, né? Nunca se viu algum engenheiro falar para o Schumacher, não. Como não dizia para Ayrton Senna, É verdade. como não dizia para o Nelson Piquet, como não dizia para o Alain Prost. Eu queria ver o engenheiro falar para o Ayrton Senna. Olha, você me tira a asa que eu quero andar mais rápido. O engenheiro dizia para ele não. Quem sabe o Nico ainda conquista esse direito, como o pai dele, Keck Rosberg, que foi campeão do mundo. E o Keck dizia quando corria com o Emerson Fittipaldi, ele sabia que o Emerson tinha mais capacidade de acertar o carro do que ele, mas ele era mais rápido que o Emerson. Para desgosto do Emerson, que não gosta nem de lembrar disso. E o Keck dizia assim, põe o meu carro igual ao do patrão. Ia lá e fazia tempo. E o Emerson trabalhava, o Keck Rosberg vinha e dizia, põe meu carro igual ao do patrão. Restando 6 minutos e 10. Só que o Emerson já tinha sido bicampeão do mundo. E fala aí, Rosberg. O Nico Rosberg, filho do Keck Rosberg, faz aí 1:34.776. O Raikkonen já faz 1:34.662. Hamilton está na pista e está andando rápido. Kubica está na pista e está andando rápido. Tem a melhor primeira parcial com 29.8. Vamos ficar de olho nessas parciais para ver depois o que vão fazer Raikkonen e Felipe Massa. O Massa está na pista. O Raikkonen também, está todo mundo na pista. E o Felipe já faz a primeira parcial com 29.6, já 2 décimos abaixo do Kubica. Olha o Hamilton aí como vem detonando o tempo. A primeira parcial do Hamilton foi de 30.0.
O Felipe já fez 29,6, já foi 4 décimos mais rápido que o Hamilton só na primeira parcial. O Hamilton faz a segunda melhor parcial com 40,2. Olha que ele veio para o primeiro tempo. E o Kubica faz 40. Vamos ver o Felipe, que vai passar a segunda parcial. Melhor segunda parcial é 40,0 do Kubica. O Massa está na pista. Vamos ver a segunda parcial do Massa, ainda não apareceu. Não é bom, hein? 40,3 a segunda parcial do Massa. Ele não acertou a segunda parcial. Aí vem ele. Kubica primeiro. O Kubica tem 1,33,350. Não fica tão fácil assim a posição do Felipe, que a segunda parcial dele foi um pouco alta. Talvez seja esse carro à frente do Felipe aí, que é o Rosberg. Mesmo assim ele faz 1,33,339. 1,33,339, muito perto do Kubica, mas a proximidade do carro do Rosberg, talvez a turbulência ali atrás do carro do Rosberg tenha prejudicado um pouco a volta do Massa. Com certeza atrapalhou, porque você vê que a segunda e a terceira parcela do Felipe não foram boas, então pode ter certeza que na próxima andada ele deve fazer um tempo melhor. Com certeza, a única parcial que ele fez livre foi a primeira. Olha só, o Felipe tem 1,33,339, o Kubica tem 1,33,350, o Hamilton 1,33,651, você acompanha aí. O Kovalainen 1,33,689, eles vêm dos centésimos. E o Raikkonen apenas o quinto tempo, 1,33,760. Deu pra ver, Galvão, que desde a Malásia, e deu pra ver agora de novo, o Hamilton tem muito problema na freada, ele trava muito roda dianteira do carro. Na Malásia a gente lembra de ter visto isso, e agora de novo, em cada curva que ele fez ali, que deu pra ver a câmera dentro do carro, ele travava a roda, e você sabe que além de você perder a linha ideal, aos poucos você vai deixapando ali o seu pneu dianteiro, deixando o pneu, a gente chama de pneu quadrado, né, que traz a vibração e faz o carro perder equilíbrio. Aí vem o Hamilton, trazendo o carro pro box. O Massa é o mais rápido do primeiro setor, o Kubica no segundo e o Kovalainen no terceiro. A volta ideal seria 1,32,996. Marca esse número aí. 1,32,996. Essa seria a volta ideal pelo computador, por aquilo que 3 pilotos apresentaram na pista. E vamos lá, e o Kubica cada dia andando mais forte, brigando pelas primeiras posições. O polonês para andar rápido. O Heidfeld é um grande piloto em corrida. Agora o Kubica no treino tem batido ele sempre. Você viu aí o engarrafamento no box da Ferrari? Porque não tem tempo, olha só, restando 2,30. O Raikkonen entrou, trocou os pneus. O Felipe troca os pneus, carro no chão e vai embora. E tem que ter paciência para andar devagarinho ali no box, até aparecer a linha branca. E olha, vamos ouvir o rádio com o Hamilton. Lewis, time loss is last sector, last corner in particular, last corner, about a tenth and a half. Falando em particular da última, o último setor em particular da última curva, o quê? Então, o engenheiro falou para ele que você está perdendo tempo no último setor, na última curva, e foi justamente a curva que eu vi ele travando roda. E não é uma curva que a freada seja tão forte que você trave a roda dianteira. E foi ali justamente que o engenheiro chamou atenção que ele está perdendo muito tempo. Enquanto nós estávamos no intervalo, nós estávamos três conversando aqui, os olhos ligados demais do Hamilton, ele está sentindo essa diferença, a necessidade de andar muito rápido, e você vê a expressão do pai dele não é a que era normalmente no ano passado. A expressão de preocupação também do pai, que sempre apresentava um sorriso, está ali extremamente preocupado. A câmera vai com o Felipe Massa, que foi o mais rápido sempre. Vamos esperar. Agora é para valer a pole position. Vamos chegando ao final, é para valer a pole position. Já eles vão abrir a volta. Vamos ver quem abre primeiro. Chegou na quinta posição, na segunda, e por isso é o líder do campeonato. Ele lidera o campeonato com 14 pontos. O Raikkonen tem 11, o mesmo número do Heidfeld. O Kovalainen tem 10 pontos. O Kubica tem 8, e o Rosberg 6 são os 6 mais bem colocados. E o Felipe Massa não conseguiu ainda marcar ponto. O Hamilton deu uma balançada, subiu na zebra agora com vontade com a roda dianteira direita. Olha, foi nessa que ele escapou ontem. Foi naquela subida de zebra que ele escapou. Na variante de alta ali, quando ele subiu na zebra, ele tem que subir na zebra, mas ali ele se atrapalhou. Agora que não tem mais o controle de tração. Então o Hamilton fez 30,0. O Kubica fez 29,8, é o mais rápido na pista. O Felipe Massa está abrindo a volta. O Kubica é o mais rápido. Ele e o Raikkonen, 29,8 na primeira parcial. Para que você tenha uma ideia, do Hamilton é 30,0 e a do Kovalainen 30,1.
O Kubica está andando com as Ferraris. Na mesma balada das Ferraris. É muito rápido esse polonês. Boa segunda parcial do Hamilton. O Hamilton faz a melhor parcial do circuito, 40.0, entraria naquela volta ideal. E o Felipe já detona na primeira, 29.6. 2 décimos mais rápido que o Kubica e 2 décimos mais rápido que o Raikkonen. Ele só pegou pista livre na outra volta no primeiro setor. Ele repete o tempo do primeiro setor. E 4 décimos mais rápido que Hamilton, que nesse momento é o pole. Mas o Kubica vai dar trabalho, hein? Ele faz a segunda parcial mais rápida, 39.9. Felipe vai ter que acertar a segunda parcial. O Hamilton, por enquanto, é o pole. 1:33.292 já é o Kubica. 1:33.096. Vamos ver o Felipe. O Felipe de novo não fez uma segunda boa parcial. Os mesmos 40.3. Não vai ser fácil pegar a pole do Kubica, hein? Perdeu 4 décimos pro Kubica. Não vai ser fácil pegar a pole do Kubica. Ele ganhou 2 décimos na primeira parcial e perdeu 4 na segunda. Pode ser a primeira pole position do Kubica. Vamos ver o Felipe. Olha aí. 1:33.123. Olha a festa. Olha, salvar a primeira fila foi um grande resultado pro Felipe. Olha o Daniel Morelli ali. Que trabalhou. O nosso Pedro Paulo Diniz. E que agora tem a alegria de trabalhar com esse menino. O que ele tem de altura tem de pé pesado. Robert Kubica, vamos ouvir. Okay, pole position, 3 seconds margin. 3 seconds margin on the outlap, on the in-lap. Okay. Fantastic, Robert. First pole for our team. Great effort. Thank you. 5 second margin, 5 second margin. É interessante você ver dando parabéns pela pole position, né? Acho que depois da final a voz do Mário Tyson falando parabéns, a primeira pole da nossa equipe, que é o grande ponto forte dessa temporada, mas não só Ferrari e McLaren, tá aí o Mário Tyson. O sorriso do Mário Tyson, ele não cabe em si de alegria. Tem 38 corridas com esse grande prêmio, é 38 da equipe BMW, depois que adquiriu a Sauber, tinha uma melhor volta e é a primeira pole. Olha só, o Felipe foi mais rápido, veja só, o Kubica fez 1:33.096, o Massa fez 1:33.123, o Hamilton é o terceiro com 1:33.292, o Raikkonen o quarto, o Kovalainen o quinto, o Raid foi o sexto. Lembrando que o Barrichello larga em 12º e o Nelson Piquet em 14º. Qual será o peso do carro da Ferrari e o peso do carro do Kubica? Isso nós vamos saber amanhã na hora que eles pararem. Porque pela vantagem que o Felipe teve, todo mundo igual, até o Q2, né? Todo mundo igual, com o tanque vazio, o Felipe era muito mais rápido. Então, na minha opinião, excelente trabalho do Kubica, excelente trabalho da BMW, mas eu acho que o Felipe está bem mais pesado. Foi sempre no segundo setor, o setor mais longo. Eu tenho minhas dúvidas porque no segundo setor foi onde o Kubica estabeleceu a pole, tirando 4 décimos do Felipe, mas o Felipe fez o melhor tempo no primeiro e no terceiro. Eu acho que o peso é parecido. Você viu ali como o Alonso recebeu o Kubica, como se recebe um novo integrante do seleto clube dos grandes pilotos, tem pé pesado e mão ligeiro. O Felipe, olha só a expressão do Felipe, ele esperava a pole. Pela expressão dele ali, ele esperava realmente a pole. Tá o Felipe ali saindo. Mais uma vez vai largar na frente do Raikkonen. Olha o Kubica. Vamos ver o encontro dos dois ali. O Kubica já largou em segundo este ano na Austrália. Hein? Bacana o Felipe, foi lá, cumprimentou, bateu. O Jason Button. Novo membro do clube. É o novo membro do clube. Todo piloto sabe o quanto significa isso, né? Todo piloto sabe da importância do momento como esse, então por isso que todo mundo faz questão de ir lá cumprimentar o Kubica. Ele é o anti-tipo da Fórmula 1. Alto, magro, extremamente alto, meio... Olha o Joseph. O Joseph Lamberter, que trabalhou com Ayrton Senna, que cuidava da alimentação, da parte física do Ayrton Senna, trabalhou com o Pedro Paulo Diniz. Você viu onde o Massa perdeu a pole, Galvão? Viu ali. Trabalhou com o Felipe Massa e foi lá cumprimentar. Apareceu ali onde o Felipe deu a escapadinha no segundo setor. Apareceu ali. Por isso é que ele estava com a expressão fechada. Mas está largando na primeira fila
Se na outra largou na primeira posição e não deu certo, quem sabe largando na segunda agora? Vamos deixar claro também, né? O Felipe tá bom, não conquistou a pole, é verdade. Mas nada, lembrando o bom desempenho dele nessa pista, tá 3 décimos à frente do Raikkonen. Então, mostra que a parte dele ele fez. Fez a parte dele. Um dia de festa mesmo para a equipe da BMW. Olha aí, Kubica, Massa, Hamilton, Raikkonen, Kovalainen, Heidfeld, Trulli, Rosberg, Button, Alonso. E é na BMW, no Bahrein, que é o centro de performance e escola de pilotagem da BMW. Grande festa, muito bem. Amanhã, 8h30 da manhã, horário oficial de Brasília. Nós vamos ter a primeira das voltas que prometem muitas emoções. Robert Kubica, primeira pole position da carreira dele. Felipe Massa em segundo, largando na primeira fila. Hamilton largando em terceiro. O Raikkonen o quarto. Rubens Barrichello em 12º. Nelson Piquet na 14ª posição. 57 voltas amanhã. E o clube dos grandes pilotos tem mais um membro, o polonês Robert Kubica. Nos vemos amanhã, siga com a programação da Globo. Globo, a gente se vê por aqui.